Fala pessoal, hoje falaremos da escravidão dos prazeres, como isso está te mantendo numa prisão e você não sabe, você acha que isso aí é normal, você pensa que tudo que existe aí na realidade está certo, que de vez em quando ali alguém erra alguma coisa na política, mas o restante das coisas não precisam ser alteradas. Mas não é assim não, gente. Tudo, mas tudo mesmo que você acaba tendo contato aí, visual, contato físico, né? O que você escuta, essas coisas, elas têm um propósito, né? Qual é que seria esse propósito? É simplesmente te manter de uma certa forma aprisionado. É te manter de uma certa forma aí precisando daquilo, como se a escolha por um outro caminho, a escolha por um outro padrão de vida, elas fossem menores, né? Quando você vai fazer uma meditação, quando você vai ler um livro, quando você opta aí por se desenvolver, quando você é honesto, quando você tenta entregar para as pessoas um curso de qualidade, quando você tenta mudar a vida das pessoas, quando você tenta acrescentar alguma coisa numa família que às vezes parece que essa família ela é bem estruturada, mas ocorrem brigas. Aí você tenta colocar leitura na vida dessa família. Essa família às vezes não gosta disso, não gosta dessa atitude. Elas acham que livros é só uma coisa para enfeitar assim uma prateleira, é uma coisa assim para enfeitar um móvel que elas tenham, é coisa para se manter guardado aí de repente dentro de uma gaveta, é uma coisa simplesmente utilizada de uma maneira mais estética. Então quando você começa a pensar que a função do livro é estético, tá? Ele tem uma função mais voltada à beleza, à decoração. Aí você tá fadado, gente, a viver um grande inferno nessa terra, tá? E como é que seria esse grande inferno? Você vai ser sugado para as lojas, você vai ser aquele cara que baba na vitrine de uma loja, você vai ser aquela pessoa que só quer sair para festas onde está todo mundo bem arrumadinho, todo mundo ali com as roupinhas mais bonitas, com as roupinhas mais legais, tá? Você vai acabar entrando nesse ciclo, que é um ciclo de uma grande, mais grande mesmo, gente, uma grande miséria existencial. E quando você entra nesse tipo aí de ciclo, o que acontece? Você não consegue mais sair. Você infelizmente começa a se tornar um preso. Você fica aprisionado numa cela assim, que ela cada vez vai ganhando ali mais cadeados, mais fechaduras. E isso é conhecer verdadeiramente o buraco. É você ser arrastado para o buraco. Então, para você conseguir quebrar isso, para você de alguma forma conseguir assim não ser arrastado, né, para esse tipo de coisa, você vai começar a entender a partir de hoje que os livros eles foram feitos
para você ler. Mas não é todo livro não. Livros que tenham alguma profundidade. Livros que te levem a pensar, que te levem a refletir, que te levem aí a fazer movimentos que você não faria sozinho. Às vezes você precisa de uma pessoa para te dizer isso, de uma pessoa para te oferecer alguma coisa para te guiar, para você acabar não caindo de certa forma nessa prisão. E o que eu posso fazer? Eu tenho meu curso de orientação à leitura, onde eu peço para as pessoas comprarem 4 livros. Elas precisam investir R$200 em leitura e depois elas efetuam aí o pagamento de R$90 para poder realizar o curso, onde você vai receber as indicações de leitura, onde você vai ter um mês aí para tirar dúvidas e onde você vai ler livros cujo pensamento perdura até hoje e vai perdurar para todo sempre, porque o pensamento não muda. Pensamento, o bom pensamento, o pensamento estruturado, o pensamento que é criado por mentes geniais, por mentes que transpiram, esse pensamento ele acaba permanecendo, ele fica de alguma forma aí fixo na história do pensamento, na história da sociedade, na história que muitas vezes os fatos, né? Os fatos eles acabam mudando assim, mas o pensamento ele acaba não tendo assim uma grande mudança, porque normalmente as pessoas elas mudam ali alguns hábitos, mas não mudam drasticamente a maneira de pensar. É só você pegar assim, comparar momentos históricos que você vai chegar nessa conclusão. Você vai perceber aí que as pessoas elas não mudam muito. Elas sempre foram atrás de uma postura mais hedonista, tá? O que seria essa postura mais hedonista? Uma postura voltada aí para busca de prazeres, e normalmente prazeres momentâneos, prazeres assim que eles acabam se extinguindo, e por causa disso fica mais difícil. A pessoa ela começa a adiar assim com uma frequência maior os momentos de felicidade, porque prazeres que são efêmeros, eles têm curta duração, eles têm média duração, mas eles não costumam ter solidez, né? Eles não permanecem. Então é isso que acontece, gente. As pessoas, elas infelizmente optam aí por essa vida mais hedonista. Isso desde lá da Grécia, gente. Lá na Grécia, se você for pesquisar assim, eles faziam teatros, eles faziam espetáculos que eram voltados para isso. Eles até tinham umas falas, tudo, só que o negócio ele era conduzido no final das contas para as pessoas ali terem algum tipo de prazer, para as pessoas ali passarem por aquele momento ali e passou por aquele momento, fizeram alguma coisa e aquilo ali não acaba de certa forma assim perdurando, né? E a pessoa ela precisa de novo, entendeu? Ela termina aquela série lá, ela fica ali envolvida ali umas semanas naquilo e ela precisa voltar a ter aquela nova sensação. É por isso que hoje nós vemos aí um mundo tomado pelas drogas, porque a pessoa normalmente ela começa com uma certa dosagem, só que com o decorrer do tempo ela costuma aumentar essa dosagem. A mesma coisa é no sentido sexual. Isso acontece também. A pessoa ela precisa cada vez mais realizar fantasias. A pessoa ela acaba precisando cada vez mais fazer uma coisa diferente. Daqui a pouco ela começa fazendo com uma pessoa, daqui a pouco ela tem que fazer com duas, daqui a pouco ela tem que pegar aquela pessoa que ela vive e fazer coisas
mais drásticas, tá? E você entende tudo isso que eu tô dizendo, porque se você ainda não teve contato com esse mundo de alguma forma, existe ainda a possibilidade de você imaginar. E a pessoa, ela fica nessa prisão, numa prisão hedonista, numa prisão assim que acaba afetando teus resultados, porque você começa a pensar mais no curto e médio prazo. E eu entendo, você vai chegar pra mim e vai dizer assim, ó, não, mas agora a gente tem uma inflação assim que ela tá muito alta. E eu concordo com você. Eu entendo as dificuldades de uma pessoa se desenvolver, e eu entendo as dificuldades que a pessoa tem de poder separar um tempo para ler. Eu entendo todas essas coisas, tá? Isso aí não é novidade. O Brasil sempre foi um país com uma inflação muito alta. Claro que agora bateu muitos recordes. Só que uma coisa você precisa avaliar: se você se deixa levar por tudo isso, que é o objetivo do sistema, né? Que você se deixe levar por tudo isso, que você se acabe contaminando por essas coisas e que você fique pensando sempre no benefício a curto ou médio prazo, nunca a longo prazo, né? Se você se deixa contaminar por essas coisas, você vai ter resultados pequenos, porque é como se fosse uma ação, né? É como se você vivesse assim no mercado de ações, e as ações assim a longo prazo elas costumam se valorizar mais quando você compra, por exemplo, uma ação mais barata. Agora, ações caras também elas vão correr ali um forte risco, né, de valorização se a empresa ela está em forte expansão, né? Se ela não tiver em forte expansão, daí você vai acabar perdendo dinheiro. Você perde dinheiro, mesmo que você comprar aí uma ação mais barata, só que o dano vai ser menor, né? Se você comprar aí ações aí de uma empresa que ela já é grande, que ela não vai se expandir muito, você vai acabar perdendo dinheiro, né? Você gasta ali o seu tempo em volta daquilo, a valorização não vai ser tão grande. Então você precisa encontrar um equilíbrio nisso. E assim é a vida, né? Às vezes aquela pessoa que ela tá em alta no momento, ela simplesmente pode se desvalorizar, né? Essa pessoa ela pode cometer ali algum crime, pode fazer alguma coisa ruim e ficar com a imagem manchada, né? Então, o que eu quero com isso? Que você entenda que o longo prazo ainda é a melhor maneira de você conseguir ver aí os resultados aparecerem, tá? Porque normalmente você não olha muito, né, para essa questão, porque você sempre foi incentivado aí a correr atrás do dinheiro ou a ter prazeres a curto e médio prazo. Você vai encontrar aí poucos lugares que eles vão focar em desenvolvimento a longo prazo, né? Então, fazendo aí a leitura de 2 páginas todos os dias de um livro bom, de um autor bom, você começa a se desenvolver, tá? Você começa a criar um repertório, você começa a mudar um pouco a maneira aí como você dialoga, né? Você vai dialogar de uma maneira diferente, você vai começar a querer aprender sobre outros assuntos. Você muda a sua visão quando faz isso. Você começa a perceber que existe aí um caminho a ser explorado, um caminho que ele é pouco explorado e que normalmente ele te conduz ali
para um pouco mais de sensações de felicidade, né? Só que não se trata de você fazer esse caminho pensando na recompensa, né? Se trata justamente de você conseguir desfrutar o prazer de simplesmente estar naquele caminho, né? De você, de repente, você opta por levantar um pouco mais cedo. Isso não significa ali que você vai ser feliz levantando todos os dias 4 da manhã. Mas normalmente as pessoas gostam de levantar um pouco mais cedo aí para planejar o dia. Às vezes não é tanto assim para você sair na madrugada e fazer um monte de coisa, não. É mais por você conseguir planejar seu dia. 1 hora ali que você pega ali só para planejar seu dia, separar sua roupa, separar sua pasta de dente, sua escova, comer, saber se você vai precisar levar uma roupa a mais quando você sair de casa. Quando você faz tudo isso, você já está iniciando nesse caminho, né? Isso não significa que a pessoa que faz as coisas à noite ou à tarde, que ela vá perder muita coisa, né? Mas muitas pessoas acabam aí optando aí por uma vida mais matinal, né? Então, gente, quanto antes aí você conseguir entender que a leitura, ela tem esse poder de te libertar, de romper aí com amarras, de romper aí com correntes, de te tirar aí dessa prisão que te arrasta todos os dias, que querem fazer você engolir que as pessoas que passam o dia todo andando de jet ski numa lagoinha lá que não tem 300 metros, que elas são mais felizes, ou no mar, ou então num rio, sei lá onde essas pessoas elas andam de jet ski. Enquanto você continuar achando que isso aí é um verdadeiro padrão de felicidade, você vai se lascar, você vai acabar dando com a língua nos dentes, sabe por quê? Porque é isso que eles querem. Eles entregam essas oportunidades para poucas pessoas e mantêm as outras escravizadas. Eles dão oportunidade ali para menos de 2% da população mundial e depois eles querem que o restante fique correndo aí de certa forma atrás do rabo, entende? Que a pessoa ela não saia do lugar. E como é que eles fazem isso? Eles fazem isso de uma maneira muito simples. Eles dizem pra você que você precisa ter uma família que tire fotos, aquelas fotos, né, de família assim, em mesa de jantar, cheia de fruta, cheia de pão, cheia de chimia, cheia de geleia, cheia de margarina, seja lá o que for. E botam ali muitas vezes a foto ali de uma família sorridente, né? E essa família, ela normalmente não é nem uma família, normalmente é um monte de ator ali, eles acabam encenando coisas, né? Eles ficam ali seguindo um roteiro, seguindo um texto, e você tem que engolir aquilo ali, né? Você tem que achar que esse tipo de coisa vai te conduzir ali para um caminho de felicidade, e não é assim. Você não tem assim uma prova científica que te diga, olha, isso aqui é o caminho que vai te conduzir aí para um estado de felicidade. Você não tem isso, tá? Você simplesmente acaba engolindo aquilo ali, porque eles colocam aquilo ali de uma forma e de uma maneira assim elegante, uma imagem bonita. Eles colocam aquilo ali normalmente numa emissora muito conhecida, tá? As roupas são muito bonitas, a comida ela tem uma estética bacana, e fazem tudo isso assim pra você no final, depois que você trabalhou pra caramba, depois que você correu atrás dos seus objetivos, depois que você leu,
depois que você aprendeu ali novos conhecimentos, aprendeu novos conceitos, para você de alguma forma se sentir mal, né? Para você se sentir ali uma pessoa que precisa correr que nem um louco atrás de objetivos para poder viver aquela vida, né? E não é assim. Você pode ficar correndo que nem um doido, você pode todos os dias aí bater metas, você pode todos os dias ali ser um símbolo da sua equipe e não se sentir ali um pouquinho mais feliz, tá? E eu não falo que você vai se sentir feliz ali pro resto da vida e que a felicidade, depois que você chega até ela se mantém. Não, eu falo simplesmente que você vai perceber que tem algum momento de felicidade nesse processo. Você não vai conseguir achar isso aí. Você se depara normalmente com uma ilusão. Você se depara aí com um processo ilusório que eles vão colocando ali, sempre camuflado, uma propaganda. Muitas vezes fazem propagandas com você e seus amigos, e o que te deixa realmente realizado é estar na presença de verdadeiros amigos, de amigos que são espontâneos, de amigos que não esperam que você tenha ali o carro importado ou a casa mais bonita. São seus amigos assim que deixam o momento mais bonito, né? Eles deixam as coisas assim mais elegantes para você, tornam assim pequenos momentos em coisas memoráveis, coisas eternizadas, coisas de valor, né? E normalmente eles colocam pessoas ali bem vestidas, tomando uma bebida e todas sorridentes, e na verdade isso aí não tem nada a ver com nada. Na verdade, normalmente a roupa aí que as pessoas vestem são roupas mais simples. Normalmente a bebida ali que o pessoal tá tomando são bebidas assim, vamos dizer, mais caras, né? São bebidas assim menos acessíveis. E você às vezes tomando ali um copo d'água com seus amigos, com um limão ali, você já se sente uma pessoa muito melhor. Você acaba se sentindo ali uma pessoa privilegiada por ter esses amigos na sua vida, né? Então, você precisa fazer essa diferenciação. Amigos é uma coisa, consumir com amigos é outra, e correr atrás o tempo todo de objetivos é outra coisa. Você correr atrás tendo como finalidade isso aí, tendo como finalidade viver esse momento que não existe, esse momento que eles tentam te vender, é correr atrás de um processo ilusório. Então, você pode continuar batendo suas metas, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, tá? Pode todos os dias querer mais e mais, não tem problema nisso. A única coisa que você tem que entender é que se você ficar o tempo todo copiando o que a televisão te diz, o que o Instagram te diz, o que o Facebook te diz, seja lá a plataforma que você usa, você vai se lascar. Você vai perder a saúde, você vai ficar se estressando aí, às vezes com cobrador de ônibus, às vezes com caixa de supermercado, vai bater boca com pessoas que não mereciam, com pessoas ali que estavam só querendo ganhar o dinheiro delas, querendo ali levar o sustento para a família, querendo sobreviver. E muitas vezes você vai ali e bate boca com essas pessoas, pessoas que não tem nada a ver, pessoas ali que às vezes podem cometer um erro, mas esse erro é humano. Você descer às vezes na parada errada, tá? São pessoas humanas. E aí você briga feito um louco com essas pessoas, que elas ganham ali um salário ali sempre abaixo da inflação. A inflação ela sempre sobe muito mais que o salário, entendeu? Então, para você não se tornar uma pessoa assim, se você acredita ainda
que o que pode separar as pessoas de um animal é a busca pela verdade, é a leitura, são leituras mais aprofundadas, tá? São autores cujo pensamento perdura até hoje, são livros importantes. Se você acha que a soma de tudo isso ainda pode fazer alguma diferença aí na vida de todos, você já sabe que existe esse canal e que esse canal provavelmente não vai chegar até você, mas se chegar, você é um privilegiado, porque o YouTube sempre censura meus conteúdos, porque eu falo de coisas que são sensíveis para a plataforma, coisas aí que a plataforma não tem vontade em divulgar. Ela infelizmente não me divulga, ela infelizmente me mantém aí numa bolha para que essas informações aí acabem não chegando até você. Então, a única maneira que tem para conseguir desviar de tudo isso, de toda essa censura, de todas essas coisas aí que o brasileiro enfrenta, é através do Pix. Você enviando um Pix aí, está na descrição. Você escolhe o valor que quer enviar, não tem valor mínimo, não tem valor máximo. Fazendo o envio dessa quantia aí, você ajuda o canal a tentar de alguma forma driblar um pouco essa censura. Se não estiver na descrição o Pix ou o número do WhatsApp para você fazer algum curso, é porque a meta ela já foi batida. Se a meta ela já foi batida, esses dados eles são tirados aí da descrição. Você não vai ver ele na descrição, porque já se chegou aí a meta estabelecida. Se você aí em algum momento se inscreveu, verifique se você ainda é inscrito, porque às vezes você acaba sendo desinscrito. Então, gente, se você é novo aqui, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim você demonstra para a plataforma que esse conteúdo ele teve alguma relevância para você e ele pode ajudar outras pessoas. O quanto antes aí você conseguir entender que o conhecimento ele ainda é a única forma de você conseguir sair dessa vida de ilusões, o quanto antes você entender que a leitura ela ainda pode te libertar, ela pode te tirar dessas amarras aí que todos os dias são colocadas aí no brasileiro. Se você acha que superação está muito mais ligado à leitura de livros do que outra coisa, você já sabe que existe esse canal. E depois de você descobrir que existe uma coisa dessas, uma coisa que foi feita para você, eu duvido, tá? Duvido que você vai querer encontrar alguma coisa diferente disso, alguma coisa drasticamente diferente disso. Quando a verdade bate na sua porta, você tem que abrir a porta para ela. Eu não posso abrir a porta para você, eu posso simplesmente bater na sua porta. Que você tenha aí momentos muito felizes e que você comece a seguir o caminho da verdade.